Olá, sou Kiki Reis. Vamos continuar com as nossas videoaulas. Essa é a quinta, somente para relembrarmos. Eu trago para vocês o conteúdo dos protocolos de boas práticas pós-Covid-19, do selo Clean and Safe, que foi adotado pelo Turismo de Portugal, por ser um conteúdo bastante completo e já internacionalmente reconhecido pela indústria. Vamos então continuar falando dos espaços e dos circuitos. Falando especificamente do distanciamento social, a necessidade de sinalização e marcas no chão, para que se mantenha a devida distância, se possível, de 2 metros. Especificamente dentro dos estabelecimentos hoteleiros, nas zonas de atendimento, se você conseguir fazer com que, por exemplo, não sei, mais uma vez você terá que verificar se o seu estabelecimento comporta esse tipo de situação, senão você vai ter que adaptar com base na sua realidade. Mas interessante seria se você conseguisse, dentro da sua zona de atendimento, do seu balcão de recepção, você, por exemplo, dividir o que seria o cliente fazendo o check-in, o cliente fazendo o check-out e possivelmente um cliente hospedado no hotel, na pousada, que queira alguma informação do seu balcão de recepção. E, nesse caso, conseguir fazer com que as pessoas mantenham o correto distanciamento. Ainda continuando nessa parte de marcação, no caso, por exemplo, de clientes à espera de uma minivan para fazer algum tipo de atividade no exterior, enfim, também, se possível, fazer as marcações no chão. Na colocação de espreguiçadeiras nas piscinas ou nas praias, também fazer de forma que se consiga manter a distância entre elas, entre os grupos também e as famílias. Aqui, com os seus fornecedores, definir a local de entrega das encomendas. Nós falamos já especificamente da necessidade, quando falamos da formação, da comunicação com os colaboradores, os fornecedores e os clientes, a necessidade de você definir internamente um novo local de entrega e como funcionará essa entrega, né? Então, sendo capaz de delimitar a zona da recepção das mercadorias e escalonar as entregas, criando um horário desfasado para os diferentes fornecedores. Aqui com clientes, atividades e serviços, entrega de toalhas, de roupões, de toucas ou atividades e serviços no exterior. Nós falamos da necessidade de colocarmos, afixarmos a informação para que o cliente saiba aonde retirar o material esse que já está devidamente desinfectado e depois da utilização desse seu dia de lazer, aonde ele deverá colocar o material que vai ainda ter que ser desinfetado, porque ele não pode depositar no mesmo local que ele pegou, senão ele vai estar contaminando os outros materiais. Então, todo esse tipo de afixação para os seus clientes também é muito importante. Sempre que possível, promover reuniões por videochamada com colaboradores ou com parceiros de negócio, redefinir zonas de descanso e refeições com o devido distanciamento social. Na sala de refeições, como era antes, não é? E o que é agora a realidade do depois, mantendo sempre, nesse caso, a distância, se possível, de 2 metros entre cada pessoa, como se verifica aqui, impedindo que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras. Nesse caso, a sala de refeições funciona não só para os clientes, no caso do seu restaurante, do café da manhã, mas como também no seu refeitório, para os seus colaboradores. Aqui ainda um outro exemplo do que era e do que se torna, portanto, permitindo o não distanciamento em caso de coabitantes, né? No caso de você ter uma família que chega no seu restaurante, ou de um grupo de amigos que chega, são 4 pessoas no seu restaurante, aqui você não tem essa necessidade de distanciar esse grupo, uma vez que eles já estão coabitando. Garantir que as mesas mais próximas do acesso ao banheiro, por exemplo, e das áreas técnicas cumpram o distanciamento de 2 metros, não é? Então isso é importante, da área técnica ou da entrada da cozinha, por exemplo. Aqui uma legenda
mais específica de como uma sala com várias mesas e cadeiras depois se torna numa sala com uma capacidade bastante inferior. Aqui na parte de circuitos e de transportes nas instalações, colocação de barreiras físicas, quando possível, limitando a proximidade entre os colaboradores e os clientes, não é? Aqui nesse caso das barreiras acrílicas, quando possível, de atendimento nos balcões, definir zonas distintas para check-in e check-out, como nós falávamos inicialmente. Ainda aqui na parte, falávamos inicialmente dos transportes, aqui temos o exemplo dos transportes, portanto, limitar mais uma vez a proximidade entre os colaboradores e os clientes, não é? Quando não conseguimos colocar barreiras físicas, como acrílico, por exemplo, conseguimos tentar delimitar de uma outra maneira. Redefinir os circuitos diferentes para os clientes e colaboradores, isso é muito importante. Por exemplo, quando você for organizar o seu protocolo interno, por hipótese, para a sua camareira chegar ao quarto 5, ela tem 2, 3 circuitos possíveis. Então, você deverá definir e depois, claro, colocar isso no seu protocolo interno e treinar o seu pessoal de acordo com essa informação, que a partir da reabertura neste novo normal, a sua camareira só poderá utilizar o percurso A, por exemplo, por ser o percurso onde ela vai se chocar menos vezes com clientes e com outros colaboradores. Portanto, todo esse repensar da sua infraestrutura e dos seus circuitos internos é muito importante. Avaliando muitas vezes a necessidade de remover mobília, por exemplo, para ganhar espaço num corredor ou numa sala, para que você consiga ganhar espaço entre as cadeiras, por exemplo, entre as pessoas. A ocupação máxima dos espaços, no caso dos colaboradores, né? As escalas, os turnos, reduzir o contato entre os colaboradores com a criação de grupos de trabalho menores, nós já falamos sobre os grupos multidisciplinares, manter os mesmos colaboradores nas equipes, como nós falamos anteriormente numa outra videoaula, se nós mantivermos os mesmos colaboradores dentro de cada equipe, se nós tivermos um suspeito dentro da equipe vermelha, por hipótese, e então nós teremos que só deixar as outras pessoas dessa equipe possivelmente em quarentena, enquanto se confirma ou não a suspeita desse colaborador. No entanto, se você tiver pessoas trocando de turnos dentro dos diversos grupos, a probabilidade de contaminação de todo o seu recurso humano existe. Portanto, tenha atenção, promovendo a rotatividade entre os grupos de trabalho e dessa forma minimizando os riscos de contágio entre as equipes de trabalho, de forma a garantir a continuidade do serviço. Falando aqui especificamente da ocupação máxima pelos clientes, né? Garantir que o local destinado à espera dos utilizadores comporte apenas 1/3 da sua capacidade normal. Esse 1/3 não necessariamente ele é aplicável à sua estrutura, não é? Isso aí vai ter a ver com o distanciamento depois de uma sala de estar, por exemplo, de uma sala de televisão. Promover e incentivar o agendamento prévio por parte dos clientes, não é? Nós vemos o exemplo, por exemplo, do café da manhã, não é? Se essa informação estiver dentro do seu protocolo interno, quando o cliente fizer a reserva, possivelmente quando ele receber o protocolo interno com a confirmação da reserva, ele talvez já saiba que tem que fazer a pré-marcação do horário que ele atender ao café da manhã. Imagina que você terá que distribuir os seus clientes por 2 turnos de café da manhã, por hipótese, umas 8 e outras 9. Mas esse cliente especificamente, ele tem interesse, até pode ser por questões profissionais, de atender ao café da manhã das 8 da manhã, senão ele não vai conseguir depois continuar com a agenda do dia dele. Se ele tiver acesso a toda essa informação no protocolo interno, que você vai dividir com ele quando ele fizer a reserva e no ato do envio do e-mail, por exemplo, com a confirmação da reserva, ele já vai saber de antemão que ele, se fizer a reserva do espaço para o café da manhã às 8 da manhã, ele sem dificuldade poderá atender a reunião dele das 9 da manhã. Portanto, esse tipo de informação é muito importante que você passe ao seu cliente para que ele possa se organizar também. Ocupação máxima dos vestiários, sabendo que você terá um número máximo de clientes ou, no caso dos colaboradores também,
mantendo sempre as regras do distanciamento social. Os balneários, recomendar que após a utilização dos serviços do spa, da piscina, o cliente use do seu próprio quarto, desaconselhando o uso dos balneários comuns, né? Portanto, muito importante a renovação de ar, assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas, abertura das portas e das janelas, acautelar da renovação do ar interior nos meios de transporte também, no caso de você utilizar com frequência, por exemplo, um transfer dos seus clientes para alguma atividade no exterior ou para o aeroporto, enfim. Mas importante é que você consiga assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar em todas as áreas. Quando uma funcionária entra num quarto, por exemplo, para fazer o quarto, ou limpar as áreas comuns, o restaurante, sala de televisão, enfim, sempre que possível, promover a renovação de ar. Em caso de utilização de ar-condicionado, essa deve ser feita em modo de extração e nunca em modo de recirculação. O equipamento deve ser alvo de uma boa manutenção, uma manutenção adequada, com uma desinfecção por método certificado. Ou seja, assegurar uma boa ventilação e circulação de ar durante e após os procedimentos de higienização de qualquer área. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Eu espero que você possa conferir a última conosco.